Olá, sejam bem-vindos a mais um Let's Make Sense. Meu nome é Marina e eu sou cofundadora da Sense junto com meu marido Danilo. Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre o empreendedorismo feminino, né? E trazer um pouco dessa questão histórica do feminino dentro do mundo masculino, digamos assim, que é o do empreendedorismo. Eu vou explicar isso, os motivos e o que eu tenho recebido muito dos clientes da Sense, meus clientes de constelação, não sei se eu já falei aqui, mas eu também sou consteladora familiar sistêmica, eu trabalho com autoconhecimento. E buscar o conhecimento para embasar esse autoconhecimento é o que eu mais amo fazer. E durante tanto a constelação quanto os atendimentos dos clientes, né, das mulheres que estão à frente de empresas, dentro do ambiente corporativo, uma das coisas que eu mais recebo, que são uma das maiores queixas dessas mulheres, né, é claro que assim, na constelação, nos atendimentos, sempre tem um sintoma e a causa, né? Então, sempre vem as queixas sintomáticas com tipo de ansiedade, com alguma coisa, alguma perturbação, alguma dificuldade de relação, e a gente vai ver a causa, né? O que eu gosto sempre de falar para os meus clientes. Uma coisa é quando você tá com uma tosse, você vai tomando um xarope para aquele sintoma, mas não cura. Porque a causa pode ser, por exemplo, uma pneumonia. Então, o xarope nunca vai resolver, né? Se a causa, por exemplo, é uma pneumonia. Aí você vai no médico, você descobre que é uma pneumonia, e você toma um remédio específico para aquela doença, e aí o sintoma desaparece, porque era a pneumonia que causava a tosse. E na constelação é a mesma coisa. A gente vem com vários sintomas e a gente tem que descobrir o motivo, a causa, né? E uma das causas muito comuns dessas mulheres virem com essas questões, com esses sintomas, como eu disse, a depressão, a parte de ansiedade, de dificuldade de relacionamento, às vezes a pessoa é muito explosiva, enfim, tem várias coisas que podem chegar. Muito disso está na culpa, né? Uma culpa muito grande do seu lugar dentro da empresa, dentro da sociedade, dentro da sua própria vida, né? Porque muitas são mães, são esposas, e aí existe essa dualidade da mulher, a dualidade de eu saio para trabalhar ou eu fico em casa com meus filhos e cuido da casa. E é interessante porque eu vejo que hoje na nossa sociedade, né, a gente culpa isso muito do machismo, o machismo, porque as mulheres foram podadas. Tem disso também, claro, mas tudo tem um motivo, né? Tem toda uma evolução sistêmica disso acontecer. E para isso eu quero trazer aqui uma história, a história, na verdade, do feminino, que eu escutei num podcast do Bernardo de Gregório, e até é uma entrevista longa, inclusive, e eu vou trazer só algumas questões aqui, só para embasar, né? O Bernardo de Gregório, ele é psiquiatra, ele é psicólogo junguiano, ele é formado em artes, em filosofia, ele é professor da USP, então assim, é um cara que, né, tem peso e tem conteúdo para contar tudo isso, e essa entrevista decorre muito lindamente, é muito, muito gostoso escutar ele contando, é professor, né? Então, ele manda super bem. Então é o seguinte, ele conta dessa história da mulher lá atrás, na pré-história. E na pré-história, ele diz assim, né, não era bem humano ainda, porque era perto do animalesco ali, né, é uma coisa bem instintiva mesmo. Humanos pré-históricos, né, eles eram o que? Eles exaltavam a mulher. Então, as mulheres, elas eram muito bem cuidadas. Por quê? Porque a mulher, ela trazia a vida. E como o decorrer do tempo, a mulher, por exemplo, ela não menstruava, porque era praticamente um cio, né? Então, não tinha igual os animais, ele conta, né? Os animais, eles não ficam menstruados, porque sempre no próximo cio eles engravidam, né? Então, a mulher também. E eles não conseguiam ainda, nessa época, entender que o homem fazia parte disso. Então, a mulher, ela aparecia ali, né? Tinha um bebê dentro dela, ela dava a vida, e não só dava a vida, como ela amamentava também. Então, todo ano tinha uma cria. E aí, o que acontecia? Como a mulher, ela tem o filho é dela, não tinha essa questão do pai ainda, da paternidade. O filho é dela, ela amamenta aquela cria. Então, ela ficava, né, nas cavernas ali com aquele bebê, com
com o filhote, e o homem, o marido, né, o homem ia para onde? Caçar. Ele que saía para caçar e trazia o animal. Então, como ele estava sempre fora, ela pegava, ela que cuidava dessa comida, ela protegia o filho, ela cultivava o fogo, ela fazia o alimento e ainda ela tinha o quê? As peles. Então, ela também costurava e tudo era a mulher que fazia. Então, ela provia aquele lar. Então, eles tratavam muito bem, porque se você brigasse com aquela fêmea, com aquela mulher, ela não te deixava comer e você passava frio, ficava sem roupa, enfim. Ela dominava, ela tinha esse poder. Então, a mulher, ela era a deusa mesmo, porque ela dava a vida. E o homem ia para fora. Então, veja bem, né, como já funciona lá na pré-história esse movimento da mulher. A mulher cuida do que é de dentro e o homem do que é de fora. Então, tem esse movimento. Aí, depois, essa evolução foi acontecendo e eles começaram a perceber, a mulher, no caso, que onde ela jogava... Isso eu tô resumindo, tá, gente? A história, assim, é super ampla. Onde ela jogava aquelas sementes, os alimentos, as frutas, ela percebeu que começava a brotar plantas. E, decorrer de muitos milhares de anos, isso foi sendo aperfeiçoado e a agricultura virou o quê? Feminina. A mulher que colocava aquilo na terra e fazia germinar. Todo aquele alimento, ela cuidava dos alimentos. Então, percebeu-se que a mulher, ela tinha esse poder da vida, né? Aí já começaram a aparecer os rituais de fecundação, onde os homens, eles eram só uma parte disso. E para que os homens serviam? Para proteger, para fazer o trabalho de força e para trazer comida. Todo o resto era feminino, todo o resto era da mulher. Então, era uma sociedade totalmente matriarcal. Nada patriarcal. E os homens, eles começaram e também tinha outra coisa, né? Interessante nesse período. Tinha os sacrifícios da deusa, para a deusa, porque tinha a deusa da agricultura, era tudo deusas, né? Não tinha os deuses ainda. Era politeísta. Então, como na agricultura eles tinham que sacrificar os melhores grãos para ter as melhores colheitas, eles acreditavam também que tinham que sacrificar os melhores filhos para vir cada vez melhores pessoas, né? Melhores gerações daquela aldeia, daquele povo. Então, tinham os sacrifícios humanos dos homens, dos melhores homens, né? Então, até um certo ponto, isso era glorioso, né? Era bonito. E isso a gente pode até, se você estuda a história, você estuda os maias, enfim, isso acontecia bastante também em várias civilizações. Depois de um certo tempo, isso continuou acontecendo. Só que tudo isso aconteceu? Uma revolta dos homens, né? Depois de muitos milhares de anos, os homens começaram a ficar muito revoltados, porque eles só faziam trabalho duro, eles só saíam para caçar, enfim, eles tinham que proteger essas mulheres, e eles eram sacrificados, e aí começou um certo momento, e os homens eram muito fortes, né? A gente vê, antigamente, os homens, por eles terem esse trabalho muito braçal, muito de força, eles eram fortes. Então, a partir de um certo momento, começou esse incômodo do masculino, e com muita facilidade eles dominaram a situação, porque pela força física. E aí foi aos poucos transformando no patriarcado. E aí o que aconteceu? As mulheres, sistemicamente, já tinham isso dentro delas, essa questão do interno, de cuidar, de acolher. E as mulheres, desde lá de trás, pensam que elas eram as protegidas, né? Porque elas eram joias, elas davam a vida, elas eram deusas. Então, ainda sistemicamente, a gente tem isso dentro da gente, porque a gente vem de uma linhagem feminina. Tem essa questão, esse instinto feminino de cuidar, de acolher, de alimentar, de prover, de cozinhar, de tecer, enfim, isso tudo tá dentro da gente. Então, quando a mulher hoje em dia ela tem esse movimento de ir, porque também, né, tudo é evolução, né, gente? A gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, a gente vai se questionando. Tem essa questão, poxa, eu também quero, né? Eu também quero sair, eu também quero trabalhar. E aí existe aquela dualidade, né? Dentre as mulheres que foram tolhidas de fazer isso, por quê? Por causa dessa questão muito, muito brusca, né? Você não pode, você não deve, você é proibida. Então, gera-se essa questão muito raivosa dentro das mulheres, fala, não, peraí, eu também quero, eu também posso. O que aconteceu? Interessante também, né? Um parêntese. Quando a gente vem para uma sociedade mais capitalista, uma sociedade, não,
o capitalismo em si, né? Mas essa questão do você ter que ganhar dinheiro, e o dinheiro ser o poder, e quem tem o dinheiro, quem tem o poder, no caso é o homem, porque ele sai, né? Não é mais a caça, agora é o dinheiro. E aí ele começou a dominar a situação como assim, não, então isso é meu, eu saio pra trabalhar, eu conquisto, eu faço, então é meu, e você não faz nada, você só fica em casa. E aí começou esse disparate que as mulheres se revoltaram, não foi dado valor, né? Hoje em dia a gente vê, graças a Deus, isso sendo mais exaltado. Mas assim, a hora que o homem fala assim, não, isso não tem valor, as mulheres ficam pequenas e se revoltam, enfim. Aí a gente já sabe um monte de coisa que acontece no meio do caminho aí, de violências psicológicas, físicas, enfim, por essa dominação masculina com as mulheres, e isso faz elas se revoltarem, elas quererem o seu lugar ao sol e também ser dona de si, dona da sua própria vida. Mas, assim, por que eu tô falando tudo isso, né? Pra contextualizar essa força interna da mulher de sair, mas também de ficar, de cuidar. Então, a gente tendo conhecimento disso e sabendo que a natureza feminina é essa, né? Como é que eu uso toda essa natureza do feminino, que é diferente da natureza masculina, para me fortalecer e para trazer isso dentro do empreendedorismo. Você pode notar que uma empresa que ela é gerida por uma mulher é diferente do que ela é gerida por um homem. As sutilezas são diferentes, não tem bom, não tem ruim, tá, gente? É diferente. Mas eu tô dizendo isso de uma mulher feminina, né? Porque tem muita mulher masculinizada, porque ela acredita que ela tem que ter os atributos masculinos para poder vencer dentro do mundo empresarial, que não é verdade. Se a gente tiver o feminino, o melhor do nosso feminino interno, a gente consegue muito bem, né, trazer grandes conquistas para dentro de uma empresa com esse olhar do feminino. E aí é interessante, né, trazendo toda essa questão. Peraí, antes eu quero contar outra coisa. A Paula Quintão, que é uma mentora que eu tive, que eu adoro, super indico quem quiser seguir ela no Instagram, ela é maravilhosa, o conteúdo dela é lindo. E ela trouxe num podcast dela que ela estava contando sobre a submissão. E ela diz assim, né, que essa palavra, submissão, ela tá muito desgastada e as pessoas não entenderam ainda a realidade, né, o que é realmente uma submissão. É estar sob a missão, a favor, né, está ali para a missão. Então, ela ela dá um exemplo, por exemplo, como ela morou na Amazônia, enfim, ela tem conhecimento ali das questões, enfim, dos costumes do povo. Ela falou que tem abrir a picada, né, uma coisa assim, que você vai abrir na floresta, o caminho na floresta. Então, ela fala assim, imagina um homem abrindo a floresta e imagina uma mulher abrindo uma floresta, certo? O homem, por ter uma habilidade física, né, de ser mais forte, ele age de um certo jeito, com uma certa velocidade, com uma certa precisão. Se a mulher for fazer, ela vai conseguir. Claro que vai. Mas é diferente. É numa outra velocidade, de uma outra forma. Mas tudo bem. Então, quem é mais favorável fazer essa abertura, abrir picada? É o homem. E aí o homem vai na frente abrindo e a mulher vai atrás, né? Com os filhos, enfim, cuidando dali. Mas quer dizer que ele é melhor que ela? Não. Por quê? Se em algum momento, por exemplo, ele se machuca ou ele rasga a sua roupa, quem que vai consertar aquilo? Quem que vai fazer aquilo? É a mulher. Vai lá, costura e tal. Então, assim, os dois estão sob a missão. E a mulher vai apoiando o homem naquilo e o homem está fazendo aquilo por ela e pela família também. E aí ela diz, né, que o problema aconteceu quando o homem entendeu, ou ele entendeu não, ele subentendeu que a missão é só dele, que o que ele tá fazendo é só pra ele. E aí começaram os problemas da nossa sociedade com o feminino e masculino, quando não, cada um tem o seu papel. Tem o papel do feminino, tem o papel do masculino. Cada um fazendo o seu melhor, do seu jeito, os dois se complementam, né? Então, o que eu tô querendo dizer isso, gente? Dentro do mundo empreendedor, dentro das empresas, existe o jeito da mulher, o olhar da mulher, e existe o jeito do homem e o olhar do homem. Aqui na Sense, né, a gente tem isso muito claro. O Danilo, né, essa questão mais racional dele, dos números, ele é mais pontual, e eu já entro com outro olhar, né, o olhar para as pessoas, para o sentimento, da beleza. A gente cuida bastante aqui dos ambientes, porque eu gosto, eu trago isso, porque isso é mais do feminino do que do masculino. E aí o Dan, né, a partir do momento ele começou a entender isso, de tanta gente conversar, e ele conseguiu, e hoje ele super respeita quando eu quero trazer um elemento de beleza para dentro da empresa, e antes você olhar e falar, mas você vai gastar com isso, né? Acho que a mulherada vai me entender.
Já acho que muita gente já passou por isso. Mas depois que tá tudo bonito, o homem fala, nossa, olha que legal, e gosta, e curte. Mas isso é questão de entender, cada um com o seu melhor ali dentro. Então, assim, as mulheres, elas precisam entender que elas têm esse lado da natureza, de todo esse sistema matriarcal feminino que traz ela para isso de ser mãe, de cuidar, de fazer diferente do homem, porque ela é diferente. E quando a gente consegue equilibrar isso na nossa vida, com cautela, com cuidado, as coisas ficam mais leves, né? Um homem, por exemplo, tem muito mais facilidade de ficar cada mais tempo fora de casa, mais tempo dentro da empresa, diferente da mulher. E não adianta, gente, isso é do feminino. Eu acho que, né, hoje em dia, assim, eu posso até jogarem pedras em mim por falar isso. Mas sim, é o papel da mulher cuidar, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, porque é do feminino. O homem deve ajudar, gente. Não tô falando que o homem não deve ajudar. Ele deve fazer o papel dele, a parte dele, nem ajuda, né? Cada um tem a sua parte. Mas no momento que a gente entende o que é meu, é só meu, é do meu feminino, isso faz parte de mim, eu vou fazer o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho, e de preferência o que eu não consigo fazer eu vou delegar, que isso é uma coisa super importante, né? As mulheres, elas precisam entender que elas precisam de ajuda, sim, tanto externa quanto, né, a rede de apoio, eu gosto de falar, a melhor rede de apoio que a gente tem hoje em dia paga, né, porque a gente não fica dependendo de favor de ninguém. A gente não tá mais na mesma sociedade que antigamente as mulheres tinham essa rede de apoio da comunidade. Não existe mais, gente. Acho que muito mimimi em relação a isso, mas não dá. Cada um corre para um lado, vai fazer o seu melhor e não tem como. Quando a gente consegue apoiar uma outra, ótimo, isso é super bem-vindo, mas, como a gente está falando de empreendedorismo, de empreendedora, as pessoas que estão à frente de empresa, sim, ela precisa se abrir para isso. Eu não dou conta sozinha, eu não preciso dar conta sozinha. As coisas que são minhas, eu tenho, que me competem a mim, pelo meu feminino, eu vou fazer da melhor forma e delegar também para o marido o que é do masculino. Isso é tão importante, né? Porque muita mulher aí quer fazer o do masculino e do feminino, né? Ah, então eu faço isso, eu organizo isso, eu cuido disso e disso também, porque meu marido não faz, não. Tem que deixar, tem que chamar pra gente, falar, olha, isso aqui é seu, isso aqui da nossa casa que compete a você. E ter essas divisões muito, muito importantes. E muita conversa, muito diálogo, enfim. E quem puder buscar ajuda, que eu não conseguir, super aconselho sempre. Mas a mulher, ela precisa disso, sabe? Esse conhecimento, para ter autoconhecimento, para falar, olha, eu vou até aqui, eu sou assim, eu sou feminina, as minhas forças são essas, aquilo que eu domino é isso, e o que eu não domino, posso aprender a dominar com certeza, mas o que eu não, é muito difícil, é muito dolorido, eu delego, né? Eu deixo ir e tá tudo bem. E aí, a gente fica com mais leveza dentro desse mundo empreendedorismo, que é o mundo masculino, sim, ainda, né? Porque a gente tá nessa transição. 10 mil anos atrás, a gente tinha uma sociedade feminina, matriarcal, e a gente passou para a sociedade patriarcal. E agora a gente tá vendo muito claramente que a gente tá numa transição novamente para o matriarcal. Ou melhor seria entre o equilíbrio dos mundos, né? O equilíbrio do feminino e do masculino. Porque, no meu ponto de vista, e de muitas pessoas que eu conheço e que eu escuto, que eu leio e tal, tanto o feminismo quanto o masculino, eles são duas pontas diferentes da mesma corda. E aí, nenhum dos dois está 100% correto, né? Pelo contrário, né? Quando eu sou machista, o que é o machismo? Eu excluo a mulher. Eu só olho como o masculino é o forte e eu desprezo o feminino. E o feminista também. O feminismo, do meu ponto de vista, tá? Tem coisas boas, claro, que surgiram a partir disso, mas o extremo, tô falando do extremo, né? Eu excluo o homem e só me importa o lado da mulher. Então, quando os dois se entenderem que cada um é diferente do outro e os dois se complementam, e os dois precisam estar juntos no meio, cada um fazendo o que se compete, ou compete a si, né, com as suas forças, as coisas melhoram. Então, se Deus quiser, a gente tá caminhando para um ponto onde os dois vão reinar juntos finalmente, vão caminhar juntos pro sucesso, pro bem da humanidade, da sociedade, enfim. Bom, então, quando as mulheres, elas entenderem, né, que elas são diferentes dos homens e que essa diferença é um potencial, né, é a potencialidade do feminino, e entender que uma empresa, as mulheres dentro da empresa, ela tem muita força, e a forma como ela faz, vamos lá, gente, o que é o feminino? O feminino é mais delicado, ele é intuitivo, ele é sensitivo, ele gosta de harmonia, de beleza, é mais das curvas, da fluidez,
E o masculino é mais racional, mais reto, mais é preto no branco, é mais força, né? E as mulheres acreditam que tenho que ser assim para conseguir vencer, né? E não, eu tenho que me empoderar dos dos meus vieses femininos para poder crescer a minha empresa, para poder me diferenciar, né, nesse mundo. E isso não tem nenhum problema, é só mais uma força, é mais uma forma bonita, né, de autoconhecimento, conhecimento e de crescer na vida. Então, o que eu vejo muito dentro né, que as mulheres trazem aqui, né, para o autoconhecimento, aqui na Sense, e que a gente essa briga, sabe? Do feminino e do masculino, sempre. É sempre a mulher que trabalha com o homem e não se sente ouvida, não sente que tem lugar, mas ela tem, né? Ela só não pode querer competir com o homem, porque ela não é homem. Essa que é a questão. E a partir do momento que ela se empodera desse feminino, ela tem o lugar dela, não do homem. Essa que é, sabe, que eu vejo assim que é a mudancinha de chave, né? A mulher, uma vez eu fiz uma vivência, a partir do momento que você acha que você está liderando a sua empresa, a pessoa fez assim, uma forma da gente liderar como homem, sem a gente saber, ela foi induzindo, e depois, na hora que a gente percebeu que a gente estava sendo homem nessa liderança, caiu, sabe, um balde d'água, assim? E ela falou assim, não, agora, como que é uma mulher que faz? E a hora que você se empodera da vivência ali, você traz aqueles elementos do feminino, como é diferente, né? Então, o exercício que eu proponho para quem está ouvindo aqui, para as mulheres que estão ouvindo esse podcast, é isso. Olha para como você lidera a sua empresa. Quais são os atributos? O que você precisa para que aconteça? Pensa como é que um homem faz como uma mulher faria, na essência do feminino, tá? Claro que todo mundo tem um pouco de masculino e feminino dentro da gente, isso é normal, mas as mulheres têm mais feminino e o homem mais masculino. A mulher que tem mais masculino, ela está em desequilíbrio, o homem que tem mais do feminino também está em desequilíbrio. Então, presta atenção nisso, né? Você está tendo algum problema, alguma questão que você tem que resolver. Como é que um homem resolveria como uma mulher resolveria? Pensa assim nas sutilezas do feminino, nas sutilezas do masculino. Seus dilemas aí nas questões que a gente tem todo dia, né? Como empresária, a gente tem que todo dia resolver um monte de probleminha, um monte de questão, um monte de desafio. Bom, gente, é isso. Obrigada por estarem aqui. Curte, compartilha e até a próxima.